Eu comecei a fazer recentemente uma série de exercícios, e vocês já sabem, eu tenho falado isso com muita frequência. E depois que eu comecei a fazer esses exercícios, eu comecei a me preocupar um pouco mais com a minha saúde. Comecei a fazer alguns exames que eu nunca tinha feito. Por exemplo, eu fui a um cardiologista, eu nunca tinha ido a um cardiologista. Eu senti a necessidade de ir a um cardiologista porque num dos exercícios no box, eu contei aqui em uma certa vez, treinando lá com o Michel, eu vi duas imagens do Michel, né? Eu fiquei um pouco preocupado, né? Eu fiz uma série lá, um circuito de exercícios e, aliás, assim, ele tem feito isso sempre, né? Eu olhei e vi dois. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Fiquei meio tonto, senti uma vontade de colocar para fora algumas coisas. Falei, Michel, o que está acontecendo? Ele, não, é normal. Falei, mas eu estou quase morrendo. Ele, não, é normal. Eu falei, eu acho que eu vou dar uma procurada num cardiologista, porque eu tenho uma filha para criar, né? Sabe como é que é? E aí eu falei, vou ver como é que é, né? Vamos ver se eu posso continuar fazendo esse boxe, né? E aí fui procurar o cardiologista, consegui marcar o cardiologista e fui ver. E a gente fica, né? Homem é mole, né, gente? Homem é mole, Deus faz as coisas certas, né? Porque se o homem é que gera filho, acabou. Né? Eu lembro o dia que eu quebrei um dedinho, quase morri. Meu Deus, eu lembro, nossa, meu Deus, quebrei o dedinho, cheguei lá no hospital, fui de pendurado assim na Viviane, né? Cheguei no hospital, a hora que eu vi que tinha um monte de gente sofrendo mais que eu, já dei uma consertada na hora. Não, mas a gente sofre, homem é mole, né? Mas enfim, cheguei lá no cardiologista e tal, morrendo de medo, né? Falei, o que vai acontecer? Aí o médico, sentei lá, falei, ô doutor, tudo bem? Ele, tudo. O médico é sempre alegre, né? Festivo. Ele, bom dia. Aí ele pegou um formulário e começou a perguntar assim, seu pai tem isso? Falei, não. Isso, eu tem. Isso, também. Aí, sua mãe tem isso? Eu, tem. Isso, tem também. Isso, também. Isso, também. Aí, tem alguém na sua família que tem isso? Eu, a minha tia. Isso. Você ri, mas pensa a minha cara, meu coração acelerado. Isso, eu falei, a minha outra tia. Isso, eu falei, meu tio que morreu. Isso, eu falei, o outro tio que morreu. Isso, eu falei, a minha irmã operou disso. Então tá bom. Esqueci, ele falou. Isso aqui, eu falei, a minha avó e meu avô que morreram. Aí ele falou, vamos ver então você. Tira a camisa e deita. Eu pensei, morri. Aí ele colou os negócios, começou lá a fazer o negócio. Eu falei, gente, família inteira tem tudo. Aí ele foi, mediu, não sei o quê. Ele, e aí, doutor? Ele, calma. Aí, veste a camisa. Começou a anotar. Falei, e aí, doutor? Ele, calma. Falei, e aí, doutor? Ele, por enquanto, tá tudo bem. Eu, sabe aquela coisa? Quase morri no coração. Eu não tinha nada, mas eu quase morri no coração. Porque eu descobri num negócio que eu nunca tinha pensado, que a minha família tem tudo e eu, por Deus, não tenho nada. Aí você fala assim, não tem por enquanto. Porque hereditar, Juliano, é uma questão de tempo. Tá amarrado, filho. Sai pra lá, ó. Vai agorar sua avó.
Será mesmo que eles ditaram? Você sabe que eu conheço um rapaz, o pai dele era cardiopata. Eu falei, o que é isso? Morreu o problema do coração. A mãe toma remédio bravo, tem problema de colesterol. Aí você fala, que é doente também. O que ele faz? Ele é meu professor de educação física, meu professor da academia. Posso falar uma coisa para você? Triatleta. Triatleta. Participa de competições internacionais. Ironman. Cara é referência. O pai morreu com problema de coração. A mãe, problema de colesterol. E ele não tem nada. Aí você fala, ué, mas os problemas hereditários? Aí entra a ciência. Estudos da ciência mostram que o meio onde você vive o meio pode interferir diretamente na sua saúde, interferir diretamente na sua vida. É o chamado fenótipo, que interfere na genética. Um estudo, por exemplo, pegou gêmeos, eles foram criados de forma separada. Eles tiveram, claro, gêmeos, eles têm a mesma genética, mas foram criados de forma separada. E a forma como eles foram criados interferiu a alimentação, o sistema de estresse, hábitos de exercícios e tantas outras coisas, interferiu diretamente na saúde e na vida. Eu não estou falando apenas físico, eu estou falando psicologicamente, estou falando emocionalmente. O que funciona na ciência, que nós chamamos a parte do fenótipo, isso também funciona em outras áreas da nossa vida. O meio em que você vive influencia diretamente no resultado da sua vida. O lugar onde você mora, as pessoas com quem você se relaciona, isso tudo pode mudar aquilo que você estava condenado para ser. Por exemplo, eu conheço pessoas que tinham a genética de famílias autodestrutivas, se assim posso dizer. Crianças que não receberam atenção, tiveram pais extremamente violentos, que não deram atenção, pais que não deram amor, pais que nunca disseram, eu te amo, filha, pais que nunca disseram, eu te amo, filho, eu não te amo, nunca disseram, te amo, filho, eu não te amo, nunca disseram isso, nunca deram um abraço, nunca deram um beijo. Pelo contrário, sempre agrediram com palavras, sempre exploraram de todas as formas possíveis. E quando você olha para uma criança como essa, você olha e você diz assim, geneticamente, entenda a genética que eu estou dizendo. Você olha para uma criança como essa, você condena ela a um futuro sem esperança. Você olha e diz, não tem salvação para uma criança como essa. Porque foi criada num lar, foi criada embaixo de um lar, embaixo de uma casa, de um teto, sem amor, sem perspectiva. É uma herança genética que não tem como se livrar disso. Mas eu conheço histórias, e muitas, não é apenas uma, são muitas histórias, em que o meio mudou essa história. Que meio? Onde essas crianças se tornaram jovens, que tinham tudo para seguir a mesma coisa, mas que conheceram outras pessoas. Pessoas diferentes.
Pessoas que tinham outra genética, tiveram outras experiências, mudaram as suas concepções e se tornaram outras pessoas. E aquela genética que tinha tudo para ser ruim, se tornou boa, se tornou um exemplo. E o melhor, aquela genética ruim se tornou boa, voltou para aquela genética ruim, raiz, e transformou aquela genética raiz ruim da família em genética boa. Eu conheço muitos exemplos assim. Sabe quando isso acontece? Quando Deus entra na nossa vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus é exatamente o meio. Ele foi lá, ele nos tirou da natureza, ele nos tirou dessa genética ruim de Adão. Todos nós tínhamos a genética ruim de Adão. Todos nós. Qual que é a genética ruim de Adão? A genética da carne. A genética que deseja o que é mal. Todos nós nascemos com a genética de Adão, do pecado. A inveja, aquilo que é mal, que quer falar mal das pessoas, que quer viver o que é mal. Mas sabe quando você conhece aquelas pessoas que de repente começam a falar aquilo que começa a fluir? Você aqui, sabe o que eu estou falando? De repente aquelas pessoas que você um dia, Deus colocou na sua vida, e que de repente começaram a falar coisas boas para você, e que foram mudando a sua cabeça, que foram te apresentando as coisas de Deus, que foram mudando a sua forma de pensar, que foram mudando a sua forma de enxergar. E aí tudo aquilo que antes você via e que fazia parte de um mundo que para você era só aquele mundo que para você era aquele mundo, e de repente você começou a enxergar um outro mundo. Aí aquele mundo parecia ser o único mundo, você viu que não era aquele mundo que era o bom. Que aqueles amigos não eram tão seus amigos. Que na verdade eles não te amavam, que eles nunca te amaram. Que eles nunca quiseram o teu bem. E aí você começa a identificar um amor genuíno, um amor sem interesse, um amor de Jesus, um amor que flui, um amor daquele que se entregou por você, o amor da genética nova, da genética do Espírito. O que é legal é que Jesus, ele não pega você e coloca você dentro de um reino. Ele não tirou você do mundo e colocou você dentro do reino. Para mudar a sua genética, ele colocou o reino dentro de você. Uau! Eu vou repetir. Ele não tirou você e colocou dentro do reino. Isso ainda vai acontecer. Por enquanto, ele colocou o reino dentro de você. E é esse reino dentro de você é que muda você. Esse reino dentro de você que se espalha dentro de você. E vai mudando aquela genética podre. Aquilo que tinha tudo para dar errado. Aquilo que fazia você andar pelos caminhos sombrios. Aquilo que fazia você andar pelos caminhos errados. Aquilo que realmente estava te levando ao caminho da condenação. Realmente, sabe aquela coisa do exame que você dizia, cara, você pecou. Seu diagnóstico é a morte. Mas de repente, tudo te leva para a vida. Porque ele mudou o sangue dentro de você. Ele tirou aquele sangue da genética de Adão e colocou o sangue dele. Ele tirou aquele sangue do pecado e colocou o sangue dele.
Só para você entender o que eu estou falando, nós vamos ler um texto que Paulo escreveu. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Entenda isso. Fui crucificado com Cristo. Preste bem atenção, deguste cada palavra. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que me amou e se entregou por mim. Que me amou e se entregou por mim. Escuta aqui. Semana passada nós falamos aqui da transformação que Jesus fez na vida de Paulo. E aqui a gente vê o próprio Paulo mostrando que entendeu essa transformação. E, portanto, aqui ele está testemunhando isso. O que é legal, irmãos, é que você vê aqui Paulo falando de uma coisa. Ele está dizendo assim, olha, eu fui crucificado com Cristo. E é bom lembrar que, apesar de Paulo ter escrito isso na Bíblia, Cristo já tinha sido crucificado. Quando Paulo escreveu isso aqui, Cristo já tinha sido crucificado. Ele só teve a compreensão de quem era Cristo bem depois. Lembra que eu falei isso? E você que está acompanhando esse vídeo, você pode ver o vídeo da semana passada, do luthier, e você vai entender o que eu estou dizendo. O que é legal nesse texto é que Paulo entendeu a transformação. Porque não basta você ser transformado, você tem que entender a transformação. O problema, irmãos, é que muita gente é transformada, mas ainda não entendeu essa transformação. Não basta Jesus te transformar e você ainda não entender essa transformação. Porque essa transformação já foi feita. Entenda aqui. Essa transformação foi feita na cruz. Essa transformação aqui foi feita lá na cruz. Essa transformação não foi feita aqui agora. Ela já foi feita lá na cruz. O problema é que ela só vai começar na sua vida a partir do momento que você entender. Entenda, Paulo está dizendo que ele foi crucificado na cruz. Nós também fomos crucificados na cruz. Mas, de fato, ela só começa a acontecer na nossa vida a partir do momento que você entendeu. Porque Cristo só foi crucificado uma vez. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Ele só foi crucificado uma vez. Então, você foi crucificado com ele uma vez só. No momento que ele foi crucificado. Mas isso só vai se tornar real na sua vida no momento que você entender essa verdade. Então, não adianta ele ter sido crucificado se você não entendeu essa real. O que você quer dizer com isso, Juliano? Aí vem a minha analogia, né? Óbvio que tem que ter uma analogia, porque senão você não vai entender, né? Você já viu aquelas pessoas que usam gesso? Imagina que uma pessoa que usa o gesso aqui, quem já quebrou alguma coisa aqui? Levanta a mão. 3.336. 37, a Silvia levantou a mão. Aqui. Quem quebrou o braço? Perna. Cabeça. O Sandro quebrou a cabeça. Sabia, sempre desconfiei desde o princípio. Aqui. O fio está aparecendo aqui. Sumiu. Mágico. Estou olhando para o fio. Sabe aquela pessoa que engessa a mão, o braço? Aqui, engessou o braço. Aí você anda com um tempão com o braço engessado. Aí você fica assim, para cima e para baixo com o braço engessado. Aí você anda tanto com o braço engessado que você tira o braço. Não, vamos imaginar os dois braços engessados. Misericórdia, está amarrado, em nome de Jesus. Eu rejeito esse negócio da minha vida. Você engessou a mão? Não, né? Engessou? Misericórdia. As duas? Meu Deus, assim? As duas? Assim? Meu Deus, coitado. Imagina assim, as duas mãos engessadas assim. Cara, você engessa as duas mãos. Aí você fica tanto tempo com a mão engessada, aí tira o gesso. Mas você esquece que tirou o gesso. Aí você continua com a mão assim. Sabe aquela pessoa que continua assim?
vai para o encontro de encorajamento. E aquele que é da perna, então? Já tirou o gesso da perna. Ele... Gente, eu tô brincando, não, é sério. Porque o cara, na cabeça dele, ele continua engessado. Sabe o que eu estou falando aqui? O gesso já foi tirado. Quando Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz, Ele tirou o gesso. Ele tirou o meu gesso, Ele tirou o seu gesso, filho. Ele tirou, Ele curou você, Ele me curou, Ele tirou o gesso que estava sobre a minha vida, Ele tirou o gesso que estava sobre a sua vida, Ele nos tirou, Ele nos libertou. O problema é que tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que anda engessado até hoje. É isso que eu estou falando. Que age como se tivesse ainda engessado, porque ainda não entendeu o que Paulo está falando. Eu fui crucificado com Jesus na cruz. Não adianta Cristo ter morrido por você e você não ter entendido essa verdade. Quantas vezes Cristo vai ter que morrer? Ele morreu uma vez. Ele não precisa morrer. Porque Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Então, pelo amor de Deus, Ele já tirou o seu gesso. Então, desengessa. Sabe qual é o problema de uma pessoa que ela acha que ela está engessada ainda? Ela vive na defensiva. Porque ela acha que ainda ela está com gesso. Então, ela vive protegendo a sua ferida. Sabe aquela pessoa que ainda acha que está com o braço quebrado? Que ela sempre fica protegendo a sua fratura? Sabe aquela pessoa que sempre vive na defensiva? Você sabe o que é ficar na defensiva? É sempre se defendendo, sempre com medo de alguém tocar na ferida, sempre medo de alguém tocar na sua fratura, porque ainda não entendeu que Jesus já curou a ferida. E se você acha que existe a fratura ainda, se você ainda não entendeu que Ele já morreu por você, que Ele já sofreu por você, que Ele já ressuscitou por você, se você ainda não entendeu, para você a ferida está aí ainda. É por isso que a pessoa não vive plenamente, porque para ela a ferida está ali. E aí ela fica na defensiva. Sempre tentando se proteger. Na defensiva. E quem fica na defensiva, já viu o que é defensivo? Alguém vai chegar perto de você, você vai fazer o quê? Você ataca. Você está com o seu braço quebrado. Ou você acha que o seu braço está quebrado. Alguém vem se aproximar do seu braço quebrado e você acha que seu braço está quebrado. E você vem o quê? Dá um jogo, dá um empurrão. Tem um monte de gente assim, que na defensiva está empurrando, está culpando. Porque ainda não entendeu que foi curado. Querido, Deus te curou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa ficar sofrendo por essas feridas, porque as suas feridas já foram curadas nele. Tem gente sofrendo por ferida que já não existe mais. Tem gente sofrendo por ferida, vou repetir. Tem gente sofrendo por ferida que já não existe mais. Você sabe que esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava num domingo no Campo do Rui. Para quem não sabe, quem mora fora e está vendo esse vídeo, Campo do Rui é um lugar aqui onde as pessoas em São Carlos fazem caminhada, se exercitam. É um parque. As pessoas fazem caminhada. E era um domingo, 11h30 da manhã. Imagina aquele sol. Fica tranquilo, eu passei protetor solar. E eu lá, praticamente vazio,
o parque, e eu lá fazendo a minha caminhada, e de repente eu vi um rapaz com duas crianças, não sei se era o pai, se era tio, se era, sei lá o que, ele foi levar duas crianças. Uma aparentando uns 6 e a outra 8 anos de idade. E aí eles iam brincar de corrida, os dois, as duas crianças. E aí ele era o árbitro. Ele colocou um demarcador e os dois iam sair daquele lugar para apostar corrida. Era época de Olimpíada, né? Então acho que eles estavam muito vidrados nesse negócio. E um queria ser o Bolt. Então vamos ver quem que vai os 200 metros. E o rapaz lá pegou uma varinha e ele colocou assim no peito dos dois. E na hora que ele erguia, os dois disparavam. Então atenção, ele ouviu. E eu caminhando, mas estava vendo. Atenção! Atenção para o uniforme. Calçados. O maior estava com tênis. O menor estava com esses croques. Sabe os croques? Atenção! Valendo! Tchá! Estilingou, como dizem Cardoso. Vazou. O menor andou uns 10 metros, mais ou menos, perdeu um croque. Perdeu um croque e continuou, de um pé. E continuou com o outro pé. E continuou. Acreditem. Ele foi para frente. E o de tênis foi ficando para trás. Eu falei, não. E o menino assim. E correndo. Ele correndo. Eu, não, eu parei. Eu falei, o que está acontecendo? E o menino de tênis foi ficando para trás. Aí eu falei, vou correr também. Esse menino está me inspirando. Eu corri para chegar perto do menino. Eu falei, meu Deus. E o menino de tênis foi parando. Foi parando. Cheguei perto do menino de um croque. E ele, quase morrendo. Falei, rapaz, você conseguiu, mano. Parabéns. Não consegui nem falar obrigado. Aí um senhorzinho estava vindo, e aí de longe, o menino de tênis lá começou a xingar, bravo. Falei, o que está acontecendo com o outro lá? E ele bravo, vindo, andando, bravo, xingando. Falei, vou esperar para ver o que está acontecendo. E ele chegou bravo. Não vale. Você roubou. Trapaceou. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E não vale. Ele só ganhou porque correu com um croque só. Falei, não. Aí o velhinho ouviu, mas não estava o senhor caminhando, ele falou assim, eu ouvi isso aí mesmo? Eu falei, então, eu ia perguntar meu nome pro senhor. Ele falou, rapaz, esse mundo tá perdido. Pior que o menino olhou assim, tipo, será que eu trapaceei? O problema é esse. As pessoas, elas estão tão engessadas que elas não se mexem. Elas não fazem o que tem que fazer. E aqueles que mesmo diante das dificuldades conseguem ir além, ainda essas engessadas ainda colocam a culpa das suas derrotas, desistem no meio do caminho, ainda colocam a culpa ainda naqueles que superaram as suas dificuldades e ainda avançaram, que conseguiram avançar e chegaram, que conseguiram ir além. Por favor, entenda uma coisa aqui, se você está engessado, se você já não consegue ir além, por favor, não jogue a culpa das suas falhas e dos seus fracassos naqueles que mesmo na dificuldade conseguiram avançar e conseguiram chegar além.
Não podemos ficar jogando a culpa para os outros, jogando na defensiva. Agora, se você é um menino do croque, avança. Sabe qual é o segundo problema de uma pessoa que acha que está engessada? Quem está engessado é inflexível. Já viu aqui? Ó? Ou você viu alguém com gesso? Dobrar aqui a mão. O gesso é exatamente por isso. Para te mobilizar. O problema de uma pessoa que acha ou que coloca na cabeça que ainda está engessado é que ela continua inflexível. É aquela pessoa, não mudo, não mudo, não mudo, não mudo. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Sou assim, desse jeito. Quando você me conheceu, eu já era assim. Por que você quer que eu mude? Eu sou assim, eu sou desse jeito. Não, você não é desse jeito. Porque agora você é propriedade do Senhor Jesus. Porque quando você morreu na cruz e foi crucificado na cruz, Paulo disse isso. Quando eu fui crucificado na cruz, eu fui crucificado na cruz. Agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Cristo vive em você? Cristo vive em você de verdade? Então, se Cristo vive em você, a primeira coisa... Seja flexível. Não é a sua vontade, é a dele. Se ele vive em você, as decisões são dele, não sua. Sabe aqui, ó, é o famoso não dar o braço a torcer. Só não dá o braço a torcer quem está engessado. Isso dentro de casa, isso tipo não assume que errou, isso no trabalho. Qual é o problema de assumir que errou? Qual é o problema de assumir que errou? Para os seus liderados, para os seus funcionários, para o seu chefe. Ai, mas qual é o problema? Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Às vezes precisa pedir perdão para os seus filhos. Ou porque você acha que é pai, você não precisa pedir perdão para os seus filhos. Ser mais flexível, ser moldável. Nós precisamos ser moldáveis por Deus. Deixar Ele te moldar o seu coração. Gesso duro. E na época da escola, quem tinha gesso batia em todo mundo. Aproveitava para dar gessada. Vi gente quebrar dente do outro. Aproveitava que tinha gesso para dar gessada no outro. É gente que acha que está engessado, que continua duro. Que machuca aqueles que estão perto. Sabe? Aproveitar para dar cotovelada. E sabe o que é essa dureza? Essa dureza é impenetrável. E quando eu falo que é engessado, é o coração engessado. Não se deixa entrar. Fala, nada entra. É engessado. Aí não muda mesmo, querido. Não adianta nada. Jesus morreu por você. A gente pode falar. Se o seu coração está engessado, pode vir aqui, querido, qualquer um falar. Nada vai entrar no seu coração, porque está engessado. Nada vai entrar. Nada. Para encerrar, outra característica do gesso. O carente. Quem já foi criança aqui quis ter gesso? Criança já quis ter óculos e quis já ter gesso. Só para o amigo assinar. Já viu um amigo chegar na escola com aquele gesso lá e falar:
que da hora, cara. Todo mundo assina o gesso dele. Olha, ele é popular, cara. Esses dias a Peppa... Você viu esse episódio da Peppa aí, mamãe? Quem é que quebrou o Pedro? O Pedro é o quê? Que animal? O pônei. Nossa, o pônei. O Pedro é o pônei. Ele quebrou o quê? A perninha. E ele precisou colocar gesso. Aí a Peppa queria também. Ai, fala sério, né? Mas fala sério. Aí a Viviane confessou pra mim que na escola ela também queria. Olha só. A Peppa quis, ela também queria. Mas por quê? Mas tem muita adulta querendo gesso exatamente por isso. Por quê? É a mania do carente. Chama atenção. Tá engessado. Tem gente que não quer ser curado, prefere ficar engessado do que ser tratado por Deus. Prefere continuar com probleminha. Com o mesmo discursinho. Como é que você tá? Tô na mesma, não sabe como é que é, né? Gente, tem gente que não muda. Você conversa um ano. Mesma coisa, você sabe como é que é. Cara, você não tá com mais. O gesso já não existe mais. Que eles não te avisaram? Não, é como se tivesse. Por quê? Porque quer chamar atenção. Quer que pergunta. Quer que assina. Deixa a sua assinatura aqui. Faz um coração. Carência. Porque não entendeu que o amor de Jesus é maior do que o amor, a peninha dos outros. Porque prefere a pena dos outros do que o amor de Jesus. Porque não entendeu que o amor de Jesus é aquele que se deu na cruz e morreu por amor. Paulo escreveu isso no texto que nós lemos. Olha o que o texto diz. Paulo escreveu isso dizendo assim, olha, que me amou e se entregou por mim. Tem gente que prefere a pena das pessoas. E aí, você prefere a pena das outras pessoas? Você prefere o amor daquele que morreu por você na cruz, cara? Para com essa vitimização. Tira esse gesso. Ele te fez livre. Você é livre nele. Você é livre nele. Toma uma posição na sua vida. Toma uma posição na sua vida. Tira esse gesso, se liberta. Você é livre. Se coloca de pé. Tira essa armadura do seu coração. Entenda de uma vez por todas quem é que vive dentro de você. Chega de viver do seu passado, daquela historinha do seu passado, daquilo, eu vivo isso porque em 1900 e alguma coisa eu passei por isso. Cara, Jesus morreu por você. Ele fez tudo por você naquela cruz. Você é uma nova criatura. Você não tem que viver daquela história do seu passado. Você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Deixa Ele fazer uma nova história na sua vida. Chega de contar as mesmas histórias. Você é livre? Ou você é engessado? Eu vou repetir. Você é livre ou você é engessado? Se coloca de pé. O que falta para você entender que talvez foi o seu relacionamento que ainda está te engessando? O seu passado que ainda você deixa te engessar. Qual é a atadura que você ainda deixa ficar sobre você? Qual é o nome do gesso que você deixa ficar sobre você?
Qual é o nome desse gesso? Ele quer tirar esse gesso de você hoje. Aliás, Ele já tirou. Só você que ainda não percebeu. Deus te abençoe no nome de Jesus.